Felipe Becker, trazendo ainda sobre a questão da anorexia. Portanto, são quadros assim de extrema importância de que se busque atendimento o mais precoce possível, quando que o filho está tendo algum controle alimentar excessivo, que está escondendo comida, está provocando vômito, ou está fazendo atividade física em excesso logo em seguida de ter comido algo, por se sentir culpado, se sentir mal, né, por não querer engordar de forma alguma e verificando que está tendo uma perda de peso gradual ou até rápida, né? É essencial buscar atendimento psiquiátrico e psicológico, porque é de fundamental importância, né? O paciente ele acaba tendo a estruturação emocional, né? Quando chega nesses casos graves, a estruturação emocional toda direcionada ao controle alimentar. Então, interferir nisso é como se uma criança fosse desestabilizar, fosse uma necessidade de controle excessivo decorrente de um pensamento distorcido com relação à própria imagem e muito apoio e suporte. Então, são casos que você vai ver o adolescente quando manejar, por isso a necessidade de cuidado, porque são casos em que o adolescente tende a manipular, a mentir bastante, porque ela não quer ter a possibilidade de perder o controle e a possibilidade na cabeça dela de ter algum ganho de peso, né? Então, muitas vezes a gente até observa que o jovem acaba manipulando os pais, inclusive, com o tratamento, né? Dando a entender que o psiquiatra não é bom o suficiente, o psicólogo, porque qualquer intervenção que o paciente se sinta perdendo alguma autonomia, com a possibilidade de não fazer o que ela quer com relação ao controle alimentar, ela vai dar a entender que não dá, que não consegue, ou que o profissional não é bom para manipular e seguir tendo controle, né? E indo na questão dessa excessividade, né? Então, são casos bem graves, sérios, que se a gente não atentar, é um dos quadros que eu falo da psiquiatria, um dos mais difíceis de serem tratados. Uma abordagem bem próxima, né, do psiquiatra com a família, com o paciente, porque a gente não pode permitir controle, né? O controle está totalmente nesses casos na mão. Então, não se tem uma rotina alimentar mais, o jovem só come o que quer. Se tem alguma intervenção nesse sentido, dá rompantes, dá brigas, dá, né, e sempre com manipulação e muitas vezes para que o jovem consiga continuar não se alimentando, não comendo, né? E num piscar de olhos o jovem perde bastante peso e reconquistar esse peso é bem mais difícil, bem mais complicado, né? Então muitas vezes a gente precisa abrir mão da necessidade de internação, que é mais decorrente, num caso desses, é muito mais decorrente da nutrição, de uma agudicidade de risco, né, que possa estar acontecendo, para evitar que o indivíduo fique numa situação de vulnerabilidade, né? Porque tendo uma desnutrição severa, né, significativa, qualquer quadro clínico, né, uma infecção urinária, uma pneumonia, se torna um quadro muito mais grave, porque o organismo está sem nutrientes para se defender e batalhar contra, enfim. Então, acaba sendo algo bem mais sério, bem mais grave se o jovem chega até esse ponto, né? E isso não pode acontecer de forma alguma. Então, hoje em dia ainda os protocolos de tratamento medicamentoso ainda são pobres de resultado, mas a gente tem algumas intervenções que auxiliam e é de fundamental importância o suporte de terapia cognitivo-comportamental e manejo parental, porque eu sempre comento com os pais, né, que a gente, por exemplo, numa internação, a gente deixa claro que precisa ter o ganho, né, alimentar para poder receber alta, porque a gente precisa, né, o controle da alimentação e dos nutrientes, a gente precisa para manter a vida do indivíduo, e esse perfil de pacientes, eles não têm essa percepção de risco, né, de risco da própria vida, então eles seguem fazendo controle alimentar, e aí muitas vezes o jovem ali no hospital, por exemplo, eles acabam seguindo uma rotina alimentar colocada ali para eles, eles vão se alimentando até para entender que se não seguirem certinho essa rotina não vai ter alta, porque com os nutrientes, né, com uma desnutrição ainda evidente, a gente está num risco de vida significativo, né? Então, temporariamente, os jovens se alimentam de volta, né, tem o ganho de peso mínimo ali para ter um índice de massa corporal minimamente adequado,
mas eu deixo claro para os pais que o mais difícil é quando vai para casa, né? Porque é em casa que é algo que os pais consigam manter esse padrão alimentar que se perdeu ao longo do tempo. Então, por isso que em alguns outros vídeos eu chamei a atenção que isso a gente precisa tomar cuidado desde as crianças pequenas, né? Porque nesses quadros de transtornos alimentares, caso principalmente, vai para o controle alimentar excessivo e é clássico, né? O contexto familiar não vem tendo uma manutenção, não vem conseguindo sustentar um padrão alimentar na rotina, né, da família. Então, são jovens que vêm comendo gradativamente do seu jeito, o que querem, quando querem. Fatores, isso sozinho não é anorexia, mas somando algumas características, alguns detalhes, tendência a ter prejuízos e isso poder acontecer. Uma característica de gravidade com relação à anorexia são jovens, né, que têm um perfil mais introvertido, como se fosse mais frio, mais sem expressão, né? A gente percebe isso, que se fala sobre isso, é alexithymia, que é um perfil dos sentimentos e percepção, né, das emoções, e isso acaba agravando muito esses casos de anorexia. É um fator importante de gravidade, porque é uma característica que faz os jovens ainda não perceberem, não terem a percepção tão importante da própria ansiedade. Então, eles têm muita dificuldade de perceber risco, né? Então, se você chama atenção, porra, você vai perder peso, você vai estar indo para desnutrição, você vai morrer, vai ter problemas. O jovem segue fazendo naquele controle, ainda sem ter uma percepção muito de sentimentos da própria ansiedade, não percebe tanto o risco do que está acontecendo e aí segue fazendo. Então, quando tendo esse perfil ainda, essa característica biológica, maior gravidade ainda, é um sinal de que o jovem pode conseguir controlar a alimentação muito mais, e é algo que eu já vi casos gravíssimos e que você não acredita, assim, que vai num controle alimentar até o final. É o cérebro se estruturando totalmente no controle alimentar